Olá, está no ar mais um programa direto ao ponto, gravando hoje aqui dos estúdios de Brasília. Conversando aqui comigo, Fabrício Moraes Rosa, meu amigo, que é o diretor executivo da AproSoja Brasil. Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado, Glauber. É um prazer estar mais uma vez contigo aqui. Fabrício, estamos indo para uma safra, né, que está se iniciando, já começou o plantio na semana passada, as máquinas em campo, mesmo o pessoal que está em pivô, ou mesmo o pessoal já plantando no pó. Brasília aqui já começou a chover. Como é que está a expectativa? Olha, a expectativa, né? Evidentemente que o produtor ele é otimista, né? Tem muita gente que, inclusive, já começou a plantar no Paraná, mesmo no seco, só de anunciar que vinha chuva, o pessoal já começou a plantar, né? Então, o produtor bastante otimista, mas nos preocupa bastante ainda a questão climática, né? Uma janela que pode ter sem chuva. Tivemos já isso no Rio Grande do Sul, no Paraná, nas últimas 2, 3 safras, né? Pegando uma parte também de Mato Grosso do Sul. Isso nos preocupa, né? Um período aí que não chover, a taxa de replantio, o impacto que isso pode ter na produtividade. Por outro lado, nos preocupa também a questão dos insumos, muito caros, né? Evidentemente o custo recorde dessa safra, e nos preocupa porque o que vai acontecer, né, com incertezas na economia mundial, podendo ter algum impacto, seja em Chicago, seja no câmbio, né? Então, o que a gente tem dito é que não é ano para o produtor arriscar, para ele se aventurar, é ano dele ser muito prudente, né? Pensar tudo o que está fazendo, fazer o melhor possível realmente, para que não saia nada errado. Interessante que eu estava lá, a gente teve um seminário, 15 dias atrás, do seminário lá da AproSoja, lá do Mato Grosso, e que estava aquele professor Molinon, né? Molion, né? Que apresentou dados diferentes do que a gente tem visto por aí de climatologia, falando que, na verdade, é um ano que não é tão ruim como se espera. Para o Brasil vai ser muito ruim para os outros países, né? Mas para o Brasil, de uma certa forma, claro que não é generalizado para todo mundo, tem gente que vai sofrer, mas de uma certa forma a maior parte vai se dar bem. E por outro lado ele falou, daí tivemos uma outra apresentação lá da AgroInvest que eu achei bastante interessante, que ele fala que, por exemplo, já internalizou um monte de fertilizantes no Brasil, realmente está bastante internalizado, só que a comercialização muito abaixo daquilo de entrega, de comercialização daquilo que está, ou seja, muito para o produtor que não comprou o fertilizante ainda. E você acha que nisso o produtor está seguindo aquela regra de, poxa, está muito caro, eu vou plantar, vou usar a minha poupança nessa safra? Sem dúvida nenhuma. Acredito que não só nisso, como o produtor entendeu o alerta, o chamamento aí da AproSoja, outras entidades produtores, especialistas, de que se ele tiver condição, seria o ano realmente dele usar essa poupança e aplicar dentro evidentemente, do limite, né, para não perca produtividade e isso possa ser um impacto econômico que prejudique, né, todos os seus planejamentos, os seus contratos, os seus compromissos. O produtor deve sim lançar mão disso, em função, evidentemente, do custo que está proibitivo, né? Nós nunca tivemos um fertilizante tão caro e que, na relação de troca, fica proibitivo para muitos produtores, né, se adquirir especialmente o cloreto de potássio. Então, eu acho que é um reflexo direto disso, sem dúvida alguma. A gente viu lá, ele inclusive apresentou, achei bastante interessante, a gente tinha uma média de relação de troca aí, daquele 0,20-20, né? Até ele falou bem do 0,20-20, em torno de 15 a 16 sacas, né, de soja pela troca, do 500 quilos disso, e agora 35 quase, é um absurdo, né? Então, realmente, é bastante. Uma coisa boa que eu vi lá, né, Fabrício, é que, no caso, do glifosato, né, que ele apresentou uma queda a 50% de queda no preço do glifosato na China, né? Então isso deve vir refletido, ou esperamos que venha refletido aqui no Brasil. Você tem visto alguma coisa disso? Existe um certo delay porque o produto que chegou aqui foi naquele período, né, que se fizeram estoque com preço alto, então ele não vai ter um repasse imediato, mas é provável que comece a diluir esse custo já durante a safra. A gente veja chegar por coisa nova, ser repassado um valor um pouco menor. Mas para essa safra eu acho difícil que seja um repasse direto. E a gente falou de cloreto de potássio, mas, por exemplo, um mercado que é um pouco mais competitivo, cloreto de potássio são 6 vendedores, né? Uma empresa aí praticamente domina o mercado nesse panorama aí de Rússia segurando, né? E a Belarus, que não conseguia comercializar, agora está voltando a comercializar fertilizantes. É muito mais difícil de ter uma reação de preço. Já no caso da ureia, não, como são vários players no mercado de ureia,
rapidamente você vê o preço voltar para patamares um pouco mais realistas. Então isso também no caso da ureia deve refletir já ao longo da safra. É possível inclusive que o produtor na safrinha já tenha uma amortecida nesse custo de produção. Eu me preocupei com esse negócio da ureia, viu, Fabrício, por causa do milho, porque ele apresentou lá que realmente a ureia é o principal ponto que a gente deve ter atenção. Ele, né? Porque ele falou assim que no caso do problema do combustível, né? No caso do gás para produção de energia, no caso da Europa, até o professor Molion apresentou essa questão do esfriamento que a gente vai ter nesses 15 anos agora, ao contrário do aquecimento, vamos ter o resfriamento e vai precisar de muita energia para aquecimento, né? E daí, no caso, a gente pode ter ureias, mas, cara, é uma pena, pois aqui a gente tinha a Petrobras produzindo, né? Ureia fechou, não tem expectativa nenhuma de se produzir. Parece que a última fábrica deles é ali, no caso de Três Lagoas também, estão colocando fora. Então, é uma preocupação. Eu queria que você comentasse, a entrevista com você, não é comigo, tá? Desculpa aí. Eu me empolgo. Paixão, né? Aí eu queria que você falasse para a gente de um outro tema, assim, né? O carbendazim. Como é que está essa questão da reavaliação? Eu assisti até o Christian da CropLife falando lá, num evento que as empresas não queriam mais saber do carbendazim, mas parece que não é bem isso. Como é que está essa questão? Olha, na verdade existem grandes empresas que movimentam um volume maior do mercado e que é possível sim que essas empresas não tenham interesse no carbendazim, mas não significa que todas as empresas não têm interesse. Eu acho que isso não é verdade. Uhum. Existem empresas, inclusive, que pode ser que seja o core business dela o carbendazim. Então, ou seja, ela vai fechar se não tiver mais como vender carbendazim ou se não aparecer alguma outra molécula que ela possa realmente entrar já jogando com essa molécula. O ponto principal para nós, emblemático, é que foi uma decisão da noite para o dia, é um ponto de atenção porque esse tipo de prática da Anvisa coloca o setor todo em segurança jurídica, especialmente as empresas, e eu acho que merecia uma reação um pouco maior da indústria, especialmente. Os produtores reclamaram, produtores de semente que usam muito o produto também, fizeram aí as suas manifestações, porque estava exatamente no momento de fazer tratamento de semente para começar aí o plantio da soja, ou seja, de todos os pontos de vista foi uma decisão muito desacertada. Agora o que resta para nós realmente de ação, né? O que nós podemos fazer? Tem um PDL que já foi colocado, o deputado Zé Mário protocolou, nós vamos realmente trabalhar em cima desse PDL para ver se conseguimos reverter ou revisar a decisão da Anvisa. E, por outro lado, existe a justiça ainda, mas aí não cabe aos produtores, porque eu não sou setor regulado, né? Uhum. Realmente a indústria que deveria, eu acho que já deveria ter feito isso, ingressado na justiça contra a decisão. Porque do ponto de vista do processo administrativo, feriu várias cláusulas importantes ali, de vários decretos e um contrato de boas práticas, né, dentro do setor público, que é, por exemplo, o caso da análise de impacto regulatório. Não foi feito, simplesmente passou por cima da análise de impacto regulatório e é evidente que existe um impacto imenso, né, de uma decisão desse tipo. Tá certo. Aí, um tema que tem preocupado bastante os produtores, eu vi que a ProSoja de Mato Grosso está se mobilizando muito com isso, que é o Renagro, né? Que é no caso de você ter que cadastrar as máquinas a partir de 2018, se não me engano. 2016, todo produtor vai ter que fazer entrar num aplicativo lá, colocar os dados da máquina, nota fiscal, tirar foto da máquina, mas parece que aquilo que estava combinado, inclusive com a ministra Tereza Cristina e a própria CNA, que na verdade ia ser uma autoavaliação, né, autodeclaratória, não, eu tiro a foto lá, beleza, criou um código da minha máquina, tem a nota fiscal, está valendo, já está cadastrado, né, qualquer coisa, você, como diz, vai para o aplicativo. Mas parece que agora é presencial. Daí você tem lugares aí que venhamos e convenhamos, que a revenda está a 300, 400 quilômetros, está de chão. Né? Imagina, fica no Araguaia ali, que você tem algumas regiões, as propriedades, ou mesmo que seja 50 quilômetros, mas para o cara sair da fazenda, num solo daquele, numa época dessa, começa a chover, então a dificuldade de você sair com a máquina, de se movimentar para poder fazer um cadastramento. Como é que está sendo isso, Fabrício? Esse é um ponto realmente de atenção, porque nós construímos isso junto com a frente parlamentar, inicialmente, uma legislação que vinha para ter registro de máquinas e emplacamento, né, e que seria realmente totalmente descabido, né, você emplacar trator, tratá-lo como se fosse realmente um veículo, né, como outro trator.
Mas o fato é que a legislação de trânsito, ela prevê isso, ela prevê que qualquer veículo que transite em via pública, ele deveria ter o emplacamento. E evidentemente que existe todo um impacto, não só do custo de emplacar, mas o custo também tributário que haveria, né, para o setor. Daqui a pouco você tem um IPVA de máquina, né? Só nos falta essa. Então nós construímos para que, não, vamos fazer um sistema sui generis com registro de máquinas, e o Ministério da Agricultura constrói. Eu vou pedir para você só um minutinho, nós vamos para o intervalo, já voltamos falando mais sobre isso e sobre alguma coisa sobre a classificação de soja. Não sai daí, é importante. De volta direto ao ponto, falando com Fabrício Moraes Rosa. No primeiro bloco nós falamos aqui sobre a questão do carbendazim, falamos sobre a safra, né, a questão de produtos. Falamos também, começamos a falar sobre a questão, né, do emplacamento de máquinas, que foi uma luta para não se emplacar máquinas, mas daí para poder ir fazer um aplicativo, e que isso passa a valer agora a partir do dia 30 de setembro. Então tá aí. Né? Como é que está isso, Fabrício? Quer dizer, continuando o que você estava nos dizendo, que foi feita uma articulação toda para não gerar tributação ao produtor, não ter que estar colocando placa em máquina, enfim, mas parece que tem alguns gargalos aí. Exatamente. Então, quando foi construída essa ideia, a lei em si, ela atendeu o anseio que seria não ter o emplacamento de máquina, mas ter sim um registro diferenciado a partir de um sistema no Ministério da Agricultura, que pudesse fazer esse registro e, com isso, a máquina poder transitar em via pública. Né? Não só isso, mas uma série de benefícios também, do ponto de vista de mercado de máquinas usadas, do ponto de vista também de segurança, seguro, uma série de benefícios, né, que o produtor gozaria a partir desse registro. Porém, tem um outro lado que é, como é que eu vou fazer esse registro? Inicialmente se pensou, né, você destacou bem, que seria uma autoavaliação, né, ou como o veículo leva, por exemplo, né? Você leva no Detran, você leva na Polícia Civil, ele vai chegar lá e vai tirar uma foto lá do seu Renavan, vai fazer uma avaliação ali e depois vai atestar, né, no seu registro que realmente aquele veículo está de acordo com a nossa legislação vigente. Infelizmente, no caso da máquina agrícola, não tem como você deslocar esse trator, né? Como você bem destacou, a distância é muito grande, e se previu que seria, não, o próprio produtor poderia fazer isso. Ele vai lá, tira uma foto dos números, né, de registro da máquina, manda para a revenda ou para a fabricante, e ela geraria, a partir disso, um número de registro, onde o produtor poderia gerar um QR Code e afixar na sua máquina, caso ele venha transitar em via pública, né? Que pode ser as vicinais, como você bem destacou. E aí é que está o problema. Esse projeto, né, que seria muito bem sucedido se assim fosse, ele não está veiculado à norma que saiu, o decreto. O decreto só diz que tem que ter o registro. Então, para ter o registro hoje, eu não tenho outra opção senão botar numa prancha e levar até a revenda ou ao fabricante. Né? E não tem jeito. Isso aí, principalmente com uma semana agora de começar a vigência da obrigatoriedade, é impossível. Então, nós estamos tentando... Seria aquele mesmo papel, a revenda... faria o mesmo papel daquele cara que é do Detran, que vai lá e atesta, né? A vistoria, né? Ele faz uma vistoria, exatamente. Vistoria, né? Seria uma auto-vistoria que o produtor faria. Mas, infelizmente, isso não foi aceito, eu não sei exatamente por quê. Tem uma série de ferramentas hoje que você poderia fazer, né, dar fé pública a esse tipo de iniciativa, mas não se construiu, não se alinhou, né, não se harmonizou essa forma de fazer. E agora nós entendemos que... Agora, isso cai entre nós, né, Fabrício? É uma má vontade, é um absurdo, né? Porque hoje você vai fazer o seguro de carro, né? Ninguém vai em lugar nenhum mais. Né? Você automaticamente chega, tira a foto, ele manda lá no aplicativo, ele fala, tira uma foto de frente, tira a foto de lado, tira a foto de trás, tira a foto do outro lado, não é assim? Exato. E aí pronto. No caso ali, também tem o negócio do chassi da máquina, você tem a nota fiscal, que é onde está dizendo tem o chassi, tem o negócio do número do motor, você tira a foto do motor. Quer dizer, poxa... E nós falando, né, de máquinas de 2016 para cá, são máquinas novas, né, praticamente. Então, ou seja, é só questão de boa vontade de fazer o aplicativo. Exatamente, eu acredito nisso também, eu acho que tem jeito, tem solução. Eu posso credenciar, como você falou, talvez uma seguradora local que já faz isso para o produtor, nas máquinas dele, ou na fazenda dele, ou em outras coisas que ele faz o seguro, né, que ele precisa realmente de alguém fazer uma vistoria, poderia pegar uma
uma seguradora dessa e credenciá-la, né, junto com a concessionária ou com o fabricante e pronto, faz uma força-tarefa aí. Conseguiria agora... Fica aqui o nosso pedido à CNA, né, que ela ficou encarregada de cuidar disso, né, e a gente espera que ela realmente dê uma solução quanto antes, porque senão o produtor daqui a pouco precisa, o que acontece? Muitas vezes você tem propriedades no Paraná, Mato Grosso, qualquer lugar, você simplesmente tem que atravessar a rodovia com a máquina, que você tem o talhão dos dois lados. Não atravessar, vai por acaso, pega uma fiscalização, e aí ou alguma coisa, e simplesmente você daí é penalizado, multado, porque, poxa, né? Não, eu tenho que fazer aqui a justiça CNA, porque foi ela que botou a mão na massa e criou realmente o sistema, né? Lançou em parceria com o governo federal. Então, tem os nossos parabéns à CNA aí que desenvolveu isso. E eu acho que não é dizer que é culpa da CNA. Eu acho que todos têm que se envolver agora e buscar realmente essa solução. E que não está longe, não. Agora, em função de prazo, aí que eu queria deixar a última mensagem, em função de prazo, realmente esse prazo agora ele é impraticável. Ele é impróprio. Eu preciso estender esse prazo de acordo com o cronograma que a gente implantar em conjunto com os fabricantes, com os credenciados, para dizer, ó, em quanto tempo eu consigo fazer em faixas por ano, né? Eu começo em 2016, depois eu vou avançando, em quanto tempo eu consigo entregar isso, para depois começar a valer. Porque senão, pode, como você colocou, né, virar simplesmente uma indústria de multa. Foi essa a questão, né? Porque eu lembro que naquele período que eu falo, o caso... A reportagem da CNA, que está nos assistindo também, agilizar isso. Porque eu lembro que houve muita crítica e muita gente não queria. Sim. E naquele momento, inclusive, foi feito várias lives, coisas em que, inclusive, a CNA falou, não, nós vamos cuidar disso, vamos olhar isso. É claro que as outras entidades também, mas ficou alguém responsável, entendeu? E eu acho que por isso nós precisamos dar uma solução. Enfim, teremos, se Deus quiser. Vamos a um próximo assunto, nós temos aí 5 minutos para falar dele. Teve, né, claro, já audiências públicas, teve várias questões que está sendo discutido sobre a nova forma de classificação de soja, né? E eu queria que você falasse, ou seja, vai mudar essa classificação, a gente tinha NR11, não é isso? IN, não é nem NR nem NI, é IN11, né? Que é a instituição normativa, né? Que tratava sobre essa classificação de soja para consumo, inclusive, humano, aquelas coisas todas. Então, mas isso está sendo mudado, né? O Ministério está tomando conta, e isso vai ter implicações, provavelmente, para o produtor. Como é que está isso, Fabrício? A gente participou ativamente da análise de impacto regulatório, aí o Ministério fez o dever de casa, ao contrário da Anvisa, né? E nós colocamos de forma muito decisiva com o Ministério de que o padrão, do jeito que é hoje, existe um prejuízo para uma parte da cadeia, que seriam os produtores rurais, porque nós estamos lidando com um produto que é exportado e a regra de qualidade é para o produto consumido in natura, né, para alimentação humana. Então nós pedimos para o Ministério, é necessário fazer uma harmonização e que esse padrão reflita realmente o padrão de comercialização que acontece dentro do país. Não é um negócio maluco, tem uma regra aqui de padrão de qualidade que não existe, né? E as próprias trades já usavam, tanto que o artigo 2 da IN11, ela colocava lá que se não tivesse disposto no contrato, valeria lá todas as disposições que estavam na IN, né? Então, ou seja, as três também internalizaram isso. Então, nada mais justo que fazer essa grande discussão. O ponto para nós é que hoje a gente sabe que os descontos são baseados, né, em defeitos, toda aquela questão técnica ali, que é importante, evidentemente, mas que, em último caso, acaba sendo utilizado, né, comercialmente para simplesmente oferir um lucro maior parte da trade ou do quem está comprando essa soja do produtor. E a ProSoja fez estudos, demonstrou que, na verdade, de acordo com o grau de avaria ali, fermentados, ardidos, em muitos casos não houve nenhum prejuízo do ponto de vista da alimentação, da conversão, seja para carne de frango, de suíno, de ruminantes. Ou seja, nós colocamos ali que era preciso, sem dúvida nenhuma, revisar essa norma para, de alguma forma, aumentar esses defeitos, ajustar os conceitos para que isso pudesse ser melhor harmonizado dentro da cadeia. Reequilibrar realmente esse comércio, porque da forma como estava, realmente ele não refletia a realidade, né? Do outro lado, existe uma argumentação de que não, mas aí você vai incentivar a produção de soja estragada, como se alguém conseguisse produzir soja estragada, né? E outro argumento é que nossa imagem vai ficar manchada. Bom, a China sabe que soja ela compra do Brasil. A qualidade está posta. Não é uma norma que vai impactar a qualidade da soja brasileira. Agora, evidentemente, nós vamos ter cuidado, especialmente na recepção, no processamento dessa soja, para que no final ela chegue como o importador quer,
né? Me parece que vai mudar, que tem umas coisas que está posta que vai se mudar de 14 para 13, né? Então isso... né? Esse é o ponto mais polêmico, mais complicado, porque na norma americana, na norma argentina e na chinesa, hoje está tudo tendendo para os 13, né? Só o argentino que é 13,5. Os Estados Unidos é 13 e a China agora já colocou como 13. E o Brasil é 14. Então esse é o ponto realmente mais complexo de se avaliar. Porém, nós temos argumentado que a soja que será exportada é diferente da soja que está sendo recepcionada pela indústria. E nós sabemos que a indústria vai passar por uma fase de variação dessa umidade e que ela tem que provar para nós que é realmente essencial baixar essa umidade, senão não existe uma... Eu não diria que seria realmente uma coisa que eu deveria veicular e tornar obrigatório reduzir 1% de umidade, porque o impacto efetivo vai ser realmente para o produtor e não para a qualidade da soja. A qualidade da soja a trade pode adequar num segundo momento. E aí entra toda aquela discussão de custo de armazenagem, custo de processamento, que não é muito simples, mas é o que o seminário se propõe a colocar na mesa e a gente tentar chegar num denominador final comum. Perfeito, Fabrício. Ó, a gente não tem como esgotar esse assunto aqui, né? A gente depois vai estar avançando, está sendo discutido, tem seminário, tem tudo isso. É lógico que depois a gente vai, assim que tiver um decreto feito, a gente vai externar com você. Muito obrigado, Fabrício, por sua participação aqui Direto ao Ponto. Glauber, eu que agradeço, foi um grande prazer. Tá aí, mais um programa super especial para você, esse aqui de Brasília. Não perca, sempre tem um assunto especial vindo aí no Direto ao Ponto. Um abraço.